Lima Barreto deixou uma obra enorme, né, em vários gêneros, né, romance, contos, crônicas. E para você ter uma ideia, eu vou mostrar esta coleção da editora Nova Fronteira, que condensou em 3 volumes quase a totalidade da obra. Percebam, eu disse quase a totalidade, não é a obra completa, né? Então você vai ter um primeiro volume, que é dedicado a romances, né? O segundo traz os diários do autor e vários contos. E o terceiro é um apanhado das suas principais crônicas. Eu gostei muito dessa edição, por isso estou aqui recomendando, não ganho nada para fazer isso, né? E porque eu sou uma fã de edições que reúnem quase a obra toda ou a obra toda nos mais variados gêneros literários em que o escritor atuou. E por que isso? Porque eu acho importante, né, para a gente ter uma visão do todo de uma obra, né? Às vezes, se você não é um pesquisador de literatura, você tem ali uma visão um pouco mais fragmentada. Quando você compra uma coleção dessa, você tem uma visão do todo. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, mestre e doutora em literatura. E se você gosta de literatura, se inscreva aqui no canal e, se possível, deixe seu like. Vamos começar falando um pouco sobre o escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881. Repare que será o mesmo dia, né, 13 de maio, da libertação dos escravos, que ocorreria dali a alguns anos. Quando ele nasce, ainda existia, então, a escravidão. Mas tanto seu pai quanto sua mãe eram negros, filhos de escravos, mas eram libertos, né? E o seu avô era um português. Então, o Lima Barreto era pardo. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Hoje em dia, nós evitamos o termo mulato, porque sabemos que esse termo mulato pode ser associado à mula, né? A um burro pequeno. Mas naquele tempo, muita gente não sabe, eles também usavam bastante para designar um homem forte, um homem viril, né? E tanto o próprio Lima Barreto, que era entre parênteses, mulato, quanto outros escritores brancos, negros, pardos, né? Usavam o termo mulato sem qualquer problema, tá? Então, como eu sempre digo e repito aqui no canal, nós nunca temos ou podemos julgar alguém ou um escritor que viveu e escreveu em séculos passados, né? Então, nós não podemos olhar para o passado com as lentes do século XXI. O que é errado hoje não era lá no século XIX, início dos 20 e assim por diante. Tá? O pai do Lima Barreto, ele era tipógrafo e a sua mãe era professora. Então o menino teve uma boa educação e teve uma educação inclusive mais continuada, maior do que o normal ali para aquela época, graças ao seu padrinho que era o Visconde de Ouro Preto. O Lima Barreto começa inclusive a cursar a escola politécnica, né? Mas ele é obrigado a abandonar o curso, muito jovem ainda, se não me engano, uns 21 anos. Para quê? Para sustentar a família. E ele vai trabalhar como amanuense na Secretaria de Guerra. O que é amanuense? Amanuense ali era o nome dado ao funcionário público. Por volta dos seus 26 anos, ele começa a contribuir para várias revistas da época. E em 1909, ele lança seu primeiro romance, que foi Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o nosso romance de hoje. Esse romance foi ignorado pela crítica. Monteiro Lobato diz que a crítica
ignorou porque ela tinha ficado ofendida com as colocações que o escritor vai fazer nesse mesmo livro que eu vou contar para vocês e também no vídeo de hoje, né? Não posso deixar de falar do principal e mais conhecido livro, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, que não é seu primeiro, então o primeiro é O Escrivão, seu segundo romance, e hoje o mais conhecido, foi lançado no Jornal do Comércio, como eram publicados quase todos os romances daquela época, então em pedaços no jornal. O Lima Barreto não conseguia nenhum editor para editar esse seu romance em volume, e em 1915, então, ele paga do próprio bolso a publicação, né? Nessa época, então, ali em 1915, a gente já vai encontrar um Lima Barreto com os primeiros problemas de alcoolismo e depressão, que vai ser, infelizmente, uma constante na vida do escritor. Bem, então eu vou deixar para falar dos outros livros em outros vídeos, e nós vamos focar, então, nesse romance que eu já falei, que é o romance de estreia, né, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Nessa edição ele é o primeiro, segue ali a ordem cronológica, que é muito interessante. E o Escrivão vai ser a porta de entrada para a obra, porque ele é o mais autobiográfico dos romances, né? O Escrivão Isaías Caminha, como escritor, também foi um jornalista pardo que enfrentou o preconceito e o racismo. Então, para a gente entender a obra, a gente precisa ler esse livro. O Isaías Caminha, o personagem, ele era filho de uma escrava negra com um padre branco. Então, só esse nascimento, né, um padre com uma escrava ali, em um romance, né, já escandalizou metade ali da sociedade hipócrita, né, do início do século XX. E por que eu estou dizendo que é uma sociedade hipócrita, né? Porque todo mundo sabia como isso era comum, né? Mas não podia ser escrito. Todo mundo fingia que não via o padre ter ali relações com aquela escrava. Até hoje, né, gente, em pleno século XXI, a Igreja Católica manter o impedimento tanto para o casamento como para o sexo dos seus padres, na minha humilde opinião, né? É sempre complicado dar opinião sobre religião e política, né? Mas na minha humilde opinião é uma coisa muito atrasada que a Igreja, na minha opinião, precisa repensar. O pai do Isaías era um padre, como todo padre tinha estudo, né? Era um homem culto, e ele foi o responsável por Caminha tomar o gosto pelo conhecimento, né? Pelos estudos, e de o fazer acreditar que ele estava predestinado a grandes coisas, a ser um grande homem, né? Já a sua mãe, já falei, era uma escrava, ela era bem ignorante, mas ela era uma pessoa honesta, trabalhadora, que sempre tentou dar para o filho, para o Caminha, tudo que estivesse ao seu alcance. Mas o menino, à medida que ele ia crescendo, né, e principalmente depois que ele se muda para o Rio de Janeiro, né, ele passa a ter um pouco de vergonha daquela mãe negra e ignorante. Ele diz que isso talvez tenha sido até fruto ali do ambiente em que ele vivia no Rio de Janeiro. Quando Caminha se mudou então para o Rio de Janeiro, ele levou com ele uma carta de referência de um homem importante ali da sua região para um senador, e acreditou que somente isso, né, somente com essa carta, seria suficiente para o senador lhe arrumar um emprego. Seus planos eram trabalhar, se sustentar lá no Rio de Janeiro e fazer a faculdade de medicina. Só que o tal senador não moveu uma palha sequer em favor do Caminha. E rapidamente o Isaías Caminha descobriu que a sua vida ali na cidade grande, então capital do país, né, não seria
nada fácil. Então ele teve que se mudar para um hotel mais humilde, e a história vai falar desse começo difícil no Rio de Janeiro, né? De todas as dificuldades que o personagem enfrentou. Então ele vai morar mal, ele vai passar fome, ele vai vender as poucas roupas que ele tinha trazido ali do interior, tudo isso para sobreviver. Ele consegue alguma estabilidade quando ele entra para trabalhar no jornal O Globo como contínuo, né? O que é contínuo? Contínuo é uma espécie de office boy, então ele era um ajudante dos jornalistas, um ajudante humilde, ele levava tinta, levava papel, essas coisas, né? A partir daí, o romance, ele começa a fazer uma crítica da imprensa pelos olhos do Caminha, pelos olhos de alguém que está ali dentro do jornal todos os dias, né? E mostra a enorme decepção que o personagem teve ao conhecer melhor aqueles jornalistas. O romance mostra todos os podres do jornalismo da época, né? Tem um trecho que fala muito bem desse ambiente entre os jornalistas ali que ele está convivendo, Isaías Caminha, e da sua decepção que só fazia aumentar. Abre aspas. No meio daquele fervilhar de ambições pequeninas, de intrigas, de hipocrisia, de ignorância e falácia, todas as coisas majestosas, todas as grandes coisas que eu amara, vinham ficando diminuídas e desmoralizadas. Então, é triste, né? Ele chega lá no Rio de Janeiro com tanta vontade até de imitar aqueles homens de imprensa, mas percebe que não deveria ser bem assim. Filalácia, que eu citei agora, para quem não sabe, é muita vaidade própria, né? Então, era essa visão que o personagem, claro, também, o escritor Lima Barreto, tinha da imprensa, né? Daqueles homens muito vaidosos, preocupados com eles mesmos muito mais do que noticiar, né? Você vai ver neste livro que as fake news não é invenção de hoje, né? Já a imprensa daquela época já fazia. Assim, como eu disse antes, né? Como ele ofendeu a imprensa, que é onde estavam os críticos ali literários, simplesmente ignorou esse romance, né? Então, ninguém vai falar, ele não vai vender, e a partir dali ele passa a não ser assim uma figura muito simpática, né? As outras obras não vão ter uma boa recepção, né? Por isso que eu digo que As Recordações do Escrivão Isaías Caminha é o livro de entrada para a gente entender todos os outros romances, contos, crônicas, né, desse autor carioca, e para entender também o movimento que ele vai fazer na vida. Por isso, se você ainda não leu nada, eu recomendo que você comece justamente por esse livro. Vamos seguir, então, a ordem, nesse caso, nem sempre eu sigo a ordem cronológica, mas nesse caso é o primeiro. Bom, eu não vou contar mais porque eu vou dar spoilers, mas eu recomendo fortemente que você leia As Recordações do Escrivão Isaías Caminhas, porque ainda, depois de tanto tempo, mais de um século, ainda é muito atual, tanto no que se refere à imprensa, aos políticos, a uma sociedade tantas vezes hipócrita. E ao racismo, claro que vai ser a marca do Lima Barreto, né? O Lima Barreto vai ser o escritor engajado na luta contra o racismo e na luta contra a opressão dos mais ricos em cima dos mais pobres. Se você quiser conhecer minhas crônicas, elas estão no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Eu as publico sempre, todas as terças-feiras. Até o próximo vídeo.